Muita gente entra em contato com o Casal da Foto para perguntar qual que é a melhor forma de se começar na fotografia. Pois bem, você sabia que produzir fotografias abstratas é uma das melhores maneiras de se iniciar na fotografia? Sim, pois diferente das outras áreas da fotografia, como a fotografia de produto, a fotografia de casamento, a fotografia newborn, por exemplo, a fotografia abstrata não trabalha com muitas das regras da fotografia, né? E isso permite que você fotografe qualquer coisa que você quiser, né? E exerça a sua natureza criativa. Mas antes de mais nada, vamos definir primeiro o que é fotografia abstrata. Segundo a Wikipedia, a fotografia abstrata, normalmente, ela é entendida como uma forma de arte que não representa coisas que existem, né? Por exemplo, folha, árvore, pedra, né? Cachorro, papagaio, enfim. Né? Ao invés disso, a fotografia abstrata ela usa dos elementos da composição, né? Usa cores, usa pontos, texturas, formas, linhas, superfícies, né? Para compor a sua própria natureza, né? A sua própria realidade, de uma forma não representacional, né? Ou seja, ela é diferente da fotografia figurativa, que registra o que existe na natureza, né? A fotografia figurativa, ela sim registra coisas que a gente conhece, né? Árvore, plantas, né? Enfim, o que existe na nossa realidade. Quando olhamos para uma fotografia abstrata, né? A gente não sabe se ali é uma fotografia de uma maçã, se é uma fotografia de um gato, né? Se é uma fotografia de um caminhão, né? De uma árvore, né? De modo geral, na fotografia abstrata, o espectador ele não consegue reconhecer de imediato o objeto ou a cena capturada pelo fotógrafo. Ele apenas aprecia a sensação que é transmitida por aquela fotografia, né? O seu conceito, né? O que ela quer dizer, né? Sem necessariamente ter uma definição clara do assunto fotográfico que foi registrado ali. Um fotógrafo abstrato é capaz de nos mostrar a vida com outros olhos, né? Por exemplo, coisas microscópicas podem ser reveladas e distorcidas através da lente macro, né? Por exemplo, longas exposições ou múltiplas exposições podem nos permitir ver a passagem do tempo de uma forma que nosso cérebro é incapaz de enxergar. Algumas vezes, os fotógrafos abstratos podem até mesmo introduzir nas composições, né, elementos fantásticos e exagerados, né? Ou também usar em edição digital para incluir efeitos que podem surpreender seu espectador. Enfim, na fotografia abstrata, a imaginação é o limite. Bom, aqui foi apenas uma breve explicação sobre o que é fotografia abstrata. Mas claro que eu poderia aprofundar muito mais. Mas hoje eu quero falar sobre alguns elementos que você pode utilizar para deixar sua fotografia abstrata mais interessante. Vamos lá? Elemento número 1, a simplicidade. Ela pode parecer um pouco confusa, mas depois que você se familiariza com a abstração, você percebe que na fotografia abstrata existem muita subtração de elementos inúteis e de elementos irrelevantes, né? Na fotografia abstrata, elementos que não provocam emoções e que podem confundir os espectadores são retirados da imagem, até porque o que está incluído ali naquela imagem não será facilmente reconhecido. Então, quando a gente tira esses elementos, né, irrelevantes, insignificantes, a gente vai ter uma imagem muito mais limpa, né? Uma imagem muito mais harmônica, né? Mais leve, mais fácil de interpretar.
Elemento número 2, a composição. Mesmo que na fotografia abstrata muitas técnicas de composição, de iluminação, de enquadramento não sejam utilizadas, né? Uma fotografia abstrata sempre tem uma estrutura clara. O posicionamento dos elementos, o equilíbrio entre as formas, os padrões, as texturas e até mesmo as cores possuem unidade. Esses fatores, eles afetam bastante a unidade da foto, estabelecem e complementam o motivo principal da fotografia e influenciam muito na maneira como os espectadores olham para uma fotografia abstrata. Veja aí algumas fotografias abstratas que utilizam linhas, cores, formas, textura, espaço. Elemento número 3, o ângulo. Assim como a composição, o ângulo determina como o seu assunto principal será representado em uma imagem abstrata. Escolher um bom ângulo envolve procurar aquele ponto de vista que vai complementar o seu assunto fotográfico e que vai manter as distrações visuais longe da sua fotografia, né? Além de utilizar ângulos incomuns, algumas fotografias abstratas elas são invertidas ou são giradas durante a edição para conseguir diferentes resultados. Veja aí alguns exemplos. Elemento número 4, a iluminação. A iluminação é um elemento importante em praticamente qualquer tipo de fotografia, né? Dependendo de como a iluminação é utilizada, ela pode enfatizar, dramatizar, né? Ou dar destaque às cores, aos detalhes, às texturas de uma imagem. A direção e a potência da fonte de luz também podem desempenhar um papel importante na apresentação de uma foto. Você pode notar que muitas das imagens abstratas, mais misteriosas e intrigantes, têm silhuetas, luz de fundo e sombras interessantíssimas. Elemento número 5, a harmonia. Os elementos fotográficos em uma imagem abstrata normalmente tendem a ser limitados, mas geralmente eles trabalham juntos, criando equilíbrio visual. Por exemplo, quando existem cores fortes em uma imagem, elas geralmente são equilibradas com a utilização de cores mais suaves, por exemplo. Isso faz com que a composição fique mais equilibrada, sem gerar uma disputa por atenção visual, o que pode confundir os espectadores. As duas tonalidades, uma tonalidade clara e uma tonalidade forte, escura, elas coexistem harmoniosamente, Elas se relacionam, elas se complementam, criando assim uma foto abstrata com bastante equilíbrio visual. Veja aí alguns exemplos.
elemento número 6, o mistério. Imagens abstratas despertam nossa imaginação, né? Elas causam assim uma curiosidade na gente, né? Pois normalmente elas trazem elementos de mistério, como nos exemplos a seguir. Esses são 6 elementos da fotografia abstrata. Inspirador, não é? É por isso que a fotografia abstrata ela é tão convidativa, né? Pois ela provoca em nós, né, em seus espectadores, muita curiosidade, né? Muita admiração, né? Admiração essa que envolve seus espectadores e os encoraja a apreciar até as obras de arte abstratas mais complexas, né? A partir do momento que você começa a exercitar esse olhar para a fotografia abstrata, você fica apaixonado por ela, né? Você quer ver cada vez mais imagens, quer apreciar, quer observar os elementos da composição, quer entender, quer se enveredar por ela, né? Agora você já sabe que o principal objetivo da fotografia abstrata é a arte pela arte, ou seja, a criação de algo totalmente novo, buscando pela expressão de sentimentos ou pela estética do relacionamento das formas, das linhas, das cores, né? Ou seja, pelo relacionamento dos elementos da composição visual. Assim, uma das melhores formas de se praticar e de se entender a fotografia abstrata é criando suas próprias fotografias abstratas, seguindo esses 6 elementos que eu mostrei aqui. E claro, quando você produzir sua primeira fotografia abstrata, nos marque na hashtag do Instagram Semana da Fotografia Criativa. Não deixe de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Facebook e de assinar nosso canal do YouTube, pois toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, no Brasil, tem vídeo novo. E você não vai querer ficar de fora, né? Toda segunda-feira, um assunto novo sobre fotografia para você. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Deixe aqui embaixo seu comentário sobre o que você achou da fotografia abstrata e como você vai colocar em prática essas dicas que eu dei aqui. Até logo!